Só compartilhar o slide. Isso, belezinha. Vamos lá, gente. O fim da escala 6x1. A gente já está há, pelo menos aí, que a gente ouve falar fofoquinha, né, de legislativa, eu costumo falar, há uns 2 ou 3 anos, que a gente fica ouvindo falar que pode ser que acontece. Tudo isso começou, se eu não me engano, foi por meados de 2024, com o movimento VAT, né, Vida Após o Trabalho, que foi com o Rick Azevedo, que eu me lembro até na época que foi um vídeo do TikTok que ele fez, que ele estava bravo, que não tinha vida após o trabalho, porque é a escala dele e tal, e começou-se um movimento muito forte. A questão do fim da escala 6x1, a PEC, né, já foi protocolada, na verdade, em 2019, já faz um bom tempo que se fala disso. Mas a gente sabe que a coisa começa a ficar sempre muito mais forte quando tem uma pressão popular. E hoje, como que a gente faz pressão popular? Dificilmente é indo para a rua. Hoje em dia é internet, é redes sociais, TikTok, Instagram, acho que até um pouco do falecido Twitter lá também, o pessoal acaba tendo muita pressão sobre as pautas que são erguidas, né, no Legislativo, no Senado, na Câmara. Então, vamos conversar que pé que tá a escala 6x1 e como que ela vai afetar a gente. E a gente sabe, a gente como DPRH, vamos ser muito afetados, muito mesmo. Aí, antes de tudo, me apresentar para quem não me conhece, o meu nome é Kathleen, eu dou aula aqui na Adros, já vai fazer um ou 2 aninhos já faz um tempo que a gente está junto. Sempre gosto de falar que eu fui aluna da Adros, lá no início da minha vida de departamento pessoal, que já faz uns pequenos 12 anos, pouquíssimo tempo, né? Então, eu gosto de trazer essa questão que eu já fui aluna, literalmente sobre evolução. Então, um dia a gente está na cadeira ali, aprendendo, recebendo informação, e no outro a gente já se sente seguro e capaz de passar a informação para frente. Ah, sei de tudo? Nunca, gente, porque eu acho que ninguém sabe de tudo, mas a gente tem que estar disposto a aprender e evoluir sempre. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que estar disposto a aprender e desaprender, que vai ser um pouquinho do que a gente vai sentir com essa mudança de escala. Que tudo que era verdade antes vai passar a ter uma linha do tempo e dali para frente vai mudar. Já estou no departamento pessoal há pequenos 12 anos, né? Faço também questão de escrituração de processo trabalhista, mentoria, consultoria, EDP, eu sou multiuso, né? Sou bombril no departamento pessoal. E costumo falar sempre que eu discermino e descomplico o departamento pessoal. Aí a Adros também tem a questão do Instagram, que a gente também sempre está postando as coisinhas lá, mas eu também tenho o meu próprio Instagram, que eu coloco lá informações atualizadas, pautas, né, importantes para o nosso setor, tanto de RH quanto de DP, e para o trabalhador também. Então, quem quiser, me siga que eu costumo falar, é de graça, só vai ganhar. Você não perde nada. A gente dedica um tempo ali com as informações e de vez em quando apareço a minha cara lá na Adros também, né? Que a Lu, ela me obriga a fazer vídeo, tá? Geralmente eu tô sendo ameaçada quando ela pede pra fazer vídeo. Brincadeira. E no fim das contas, né? A gente tá aqui para quê? Para discutir o que essa PEC do fim da escala 6x1 está trazendo afinal. O que é uma PEC? Que PEC tá essa questão? A gente já pode começar a mudar tudo? A gente não vai mudar nada? Quando será que dá para a gente mudar? Entender como que é a tramitação dessa proposta, quando que ela vai afetar a gente, identificar quais vão ser os impactos nas empresas, que vai ser grande, quais vão ser os reflexos na folha de pagamento, e os impactos principalmente em hora extra, o DSR, vai ter custos diferentes, muita coisa vai mudar, e o que a gente, como DPRH, já pode começar a fazer para se preparar para essa mudança, que mais do que nunca está bem pertinho, ela não é mais só uma fofoca, né, legislativa, ela já é quase uma realidade, tá? Gente, conforme vocês tiverem alguma dúvida, coloca no chat, deixa escrito bonitinho ali, que no final a gente vê tudo de uma vez, tá? Pode ser? Aí vamos lá, jornada de trabalho. Vamos um pouquinho a gente se contextualizar no tempo, né, na história. Antes de 1943, não existia questão de limitação de tempo de trabalho. Eram 12, 14 horas por dia,
era criança trabalhando, era grávida, era, enfim, a Revolução Industrial, né? Era aquela coisa de louco, sem questão de proteção ao trabalhador. Em 1943, quando foi sancionada a CLT, houve a limitação ali para 48 horas semanais. Então, as 44 horas que a gente utiliza hoje, elas não são da primeira CLT. Elas vieram depois com a promulgação da Constituição em 1988. Então, quando a gente está falando de limitação de jornada de trabalho, a gente está falando, na verdade, de Constituição. Por que eu trago isso? Uma PEC, o que ela é? Ela é um projeto de emenda constitucional. Então, o pessoal lá, os políticos estão brigando, discutindo, fazendo toda a ação lá, para poder mudar um item da Constituição, que é uma coisa muito complicada de ser mudada. Não é uma coisa fácil, não é só fazer uma lei e assinar. Tem toda uma discussão. Então, justamente por isso que essa PEC demorou tanto para conseguir chegar a algum fim. Hoje, o que acontece? Deixa eu ver o próximo. Então, ó, hoje, que PEC está a PEC? Ela passou por uma comissão especial da Câmara, ela não está valendo em nada ainda, e ela foi para o Senado. Só que lá no Senado, ela ainda vai passar por uma comissão especial do Senado para depois ir definitivamente para votação. Então, quanto tempo isso pode acontecer? A gente não sabe como que vai ser. Pode ser que daqui a um mês, que foi o caso quando foi para a Câmara, em um mês já se constituiu alguma decisão, fizeram uma votação lá, que eles falaram que foi histórica, né, de votos. Pode ser que daqui a um mês já tenha a votação do Senado, ou pode ser que daqui a 2 meses tenha. Então, a gente não sabe ainda quando vai começar a valer. Podemos acreditar que pode ser que esse ano já tenha mudança, ou para 2027. Mas alguma coisa vai mudar. Então, é importante se preparar e, principalmente, entender sobre ela, porque eu não sei com vocês, mas os meus clientes, eles veem bastante jornal. Então, passou no jornal, no dia seguinte, eles estão me questionando. Aí eu até brinco, né? Passou no Jornal Nacional, 8 horas da manhã, eu quero mudar aqui porque eu vi no jornal tal coisa. Aí, se você não está atento às mudanças, você não entende o que o cliente está falando. Eu tive vários questionamentos sobre isso. Hoje, como que funciona? Hoje, a gente trabalha, o limite de dias trabalhados sequenciais são de 6 dias e folga 1. Lógico que existem escalas de 5x2, algumas empresas já vêm implantando 4x3, mas a obrigação trabalhista mesmo é trabalha 6, folga 1. Então o funcionário não pode trabalhar 8 dias e folga 1? Não. Trabalha 6, folga 1. Por isso que a escala 6x1. A PEC quer alterar isso para 2 dias de folga semanal. Então vai ser limite de 5 dias trabalhado e 2 folgas. Isso quer dizer que as folgas vão ser sequenciais? Não necessariamente. Porque muito se fala na PEC que não vai mais abrir comércio, nada vai abrir de sábado e domingo mais. Porque é 5x2, então é só de segunda a sexta. Não é bem assim que a banda toca, né? A gente sabe que a gente tem diversos tipos de comércio, como farmácia, supermercado, que funcionam todos os dias. Então, a obrigação não fala exatamente não trabalhar sábado, a PEC não fala de não trabalhar sábado e domingo. Ela fala de 2 folgas, que podem ser sequenciais ou não. Porém, respeitando 5 dias trabalhados sempre, que hoje a gente respeita os 6, então vão ser os 5. Foi aprovado na Câmara e está indo para o Senado, dependendo de votação. Se ela for sancionada, que não vai ser, porque eles não estão discutindo ainda isso, mas se o Senado sancionasse hoje essa lei, sem mudar nada, se ele não mudar uma vírgula, não precisa sanção presidencial. Pode o Senado aprovar e já começar a valer. Na PEC diz o seguinte também, que sendo sancionada, em 60 dias a gente já vai ter efeito de mudança, que vai ser de 44 horas semanais para 42 horas semanais já em 60 dias. Por isso que a gente fala que se andar rápido, em 2026 a gente já vai ter mudança nas escalas e já vai precisar mudar, né, a nossa vida nas empresas. Beleza? Você já trabalha né? Daí eu já aqui dei um exemplo de escala, né? Que muita gente acaba fazendo de segunda a sábado, aquelas famosas 4 horinhas no sábado, né? Eu trabalho de segunda a sexta 8 horas, e no sábado trabalho mais 4 horas,
e não trabalham no domingo. Então, é uma escala 6x1 comum. Né? Isso aqui é o simples, que a gente trabalha com mais complicado do que isso, né? A proposta, quando a gente fala do fim da escala 6x1, a gente tem que olhar muito bem para essa questão da folga. Porque a folga, na verdade, vai ser o quê? O nosso famoso DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, ó, visualizem comigo. Hoje, na legislação, o funcionário tem direito a uma folga na semana, que a gente chama de DSR. Com a alteração, ele vai passar a ter 2 dias de folga de DSR. E o que isso vai alterar para a gente? Em reflexo de folha de pagamento. Quando a gente for fazer o cálculo de hora extra, o DSR vai ser diferente. Se em um mês hoje a gente tem 4 dias de DSR, que são domingos e feriados, né? Com a vinda com o sancionamento dessa lei, a gente vai passar a ter 8, por exemplo. Dá para ter 8, 9 ou 10, vai depender do mês recorrente ali que ocorrer, as horas extras ou até mesmo as faltas. Então, quando a gente está falando de folga, a gente está falando de DSR. O DSR tem diversos reflexos para a gente. Não é simplesmente mudar uma escala, tá? Tudo isso que a gente vai discutir, que eles estão discutindo no Senado atualmente, é sem nenhum tipo de redução salarial. Ah, eu posso já mudar a escala dos funcionários para 40 horas semanais? Poxa, bacana. Até pode, né? Não tem problema reduzir. Mas, na legislação, fala sobre reduções que podem dar prejuízo ao trabalhador. Então, se por acaso o seu cliente, né, ou a sua empresa falar, eu quero reduzir para 40 horas semanais, o correto é não reduzir salário. Aí vamos dizer que vamos reduzir agora, não por reduzir salário, já quero ficar ok com a legislação que não chegou ainda, né? Mas já quero ficar ok. Se por acaso, o que eu acredito que não vai ocorrer, mas desistam dessa PEC, tipo, a gente não vai fazer mais nada disso, gente, esquece tudo que a gente votou aqui, vamos voltar para trás. E o cliente, a empresa, resolver que quer voltar para 44 horas semanais, ele vai ter que aumentar o salário, porque ele reduziu 4 horas e vai ter que subir para 4 horas depois, então vai ter que aumentar. Então, o momento agora não é de mudar a escala, é de ficar apenas atento a que PEC vai estar, essa PEC, para no futuro fazer alguma alteração. No primeiro momento, se a lei fosse sancionada dia 1º de julho, por exemplo, em 2 meses, a gente já teria que fazer redução de jornada de trabalho semanal para 42 horas semanais, já em 2 meses. E 14 meses depois que for sancionada a lei, ou seja, 1 ano depois da primeira redução de 42 horas, passaria a ser 40 horas semanais. Então, quando a gente fala de redução de horas semanais, não é um efeito imediato, tem uma pequena transição para ser feita. A ideia da transição que eles proporam é justamente para ter esse tempo de adaptação das empresas, para não ser um impacto tão grande, né? Porque quando a gente está falando de uma lei, a gente está falando também de política. Então, um cede aqui, outro cede ali, para sair alguma coisa que vai beneficiar ambos, ou não vai prejudicar. Aí, um exemplo hoje, né? Se a gente colocar uma carga horária aí de segunda a sexta-feira, a pessoa tem que, para trabalhar 44 horas semanais, ela vai trabalhar 8 horas e 48. Dá para ser aquela, né, maleável ali, trabalha de segunda a quinta-feira, das 8 às 18, na sexta-feira sai às 5. Essa mobilidade existe. Mas se for colocar linearmente, seriam 8 horas e 48 por dia, de segunda a sexta. Sendo aprovado, em primeira etapa, depois de 2 meses da aprovação, esse horário diário vai cair para 8 e 24, porque 2 horas a semana serão reduzidas. Então já tem um efeito imediato aí. E na etapa final, depois de 14 meses, vão ser 8 horas diárias. Isso significa o quê? Se a empresa mantém o mesmo horário que ela tinha antes, ela vai estar gerando horas extras, que podem ir para banco ou podem ser pagas para o funcionário. Então, vai ter que ter essa adaptação na questão operacional para todas as áreas. Tá? Aí aqui a transição, só coloquei num outro formato, para ficar mais visual. E o que isso vai impactar para a gente? Quando for feita a alteração, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que adaptar vão ser os contratos de trabalho. Para quem já está vigente na empresa, para quem já é admitido, a gente vai ter que fazer aditivos, porque os horários serão alterados. Então, a gente vai ter que alterar o horário de todo mundo,
E para os novos contratos, dentro dos sistemas de folha de pagamento, né, dentro das emissões de contrato, tem ali a questão da carga horária semanal, que vai ser no máximo 42 ou 40 horas. Então, os sistemas serão ser atualizados, contratos vão ser atualizados, as escalas serão atualizadas, porque vai ser preciso, para muitos casos, fazer uma escala de revezamento entre funcionários, para a empresa continuar abrindo no mesmo horário que ela sempre abriu. E o sindicato vai passar a ter muito mais força com a sanção dessa PEC, que é o fim da escala 6 por 1, porque negociações poderão ser feitas direto com o sindicato. Então, empresas que normalmente não fazem pagamentos, né, de patronal para o sindicato, vão começar a pensar mais em fazer, de repente, esses acordos direto com o sindicato, para poder conseguir ter mais flexibilidade dentro da empresa. Então, o sindicato vai passar a ter um papel muito mais forte com a sanção dessa lei do que tem hoje. Aí é o que eu acabei citando, né? Ah, todo mundo é folgado de sábado e domingo? Não. A PEC também prevê que é uma coisa que eles estão discutindo ainda, que eles falam assim, que conforme o acordado com o sindicato, essa folga, por exemplo, trabalhou 5, folgou um dia, essa uma folga, esse um dia que vai ficar faltando nessa semana, pode ser negociado para folgar em outra semana. Então, pode ser, mas assim, pode ser só, não é nada sancionado ainda, que acumule-se folgas para ser tiradas depois, mas ainda durante o mês. Então, por exemplo, vamos dizer que um shopping, comércio, vendedor e shopping sabe que se bobear fica das 10 às 10 lá, porque é venda e ele precisa ir atrás disso daí. Então, ele vai acabar não tirando as 2 folgas. Mas, vamos dizer que lá no meio do mês é uma época mais fraca. Então, ele vai pegar essas folgas que ele não tirou das outras semanas e tirar ali no meio do mês, que é uma época mais fraca de movimento de vendas. Só que essa questão de movimentação de folga também é uma discussão que eles estão tendo lá para ver o que fica bom para, né, os dois lados. Então, até ser sancionada, muita coisa pode vir dentro dessa PEC, muitos entendimentos também. A PEC, ela não está andando sozinha. Vão ter portarias, vão ter legislações paralelas ali, o que chama, né, jurisprudência, entendimentos e teses, que vão vir junto para poder sancionar a lei, para orientar melhor essa lei na prática mesmo. Aí aqui, um exemplo, né, de semana, como vai dar para a gente fazer essa folga? Poderia ser uma de segunda a sexta-feira trabalhado, folga sábado e domingo. Aí, a pergunta não quer calar. Por exemplo, eu já compenso o sábado na semana. Então, eu já trabalho de segunda a sexta. Vai mudar alguma coisa para mim? Vai mudar. Porque hoje você trabalha de segunda a sexta, compensa na semana, porque são 44 horas. Quando mudar para 42, vai ter que reduzir a carga horária da semana. Quando mudar para 40 horas, vai ter que reduzir a carga horária da semana. Então, ela vai atingir praticamente todo mundo, salvo se na empresa já faz 40 horas semanais. Aí o impacto é muito menor do que para quem não faz. Aí um outro exemplo aqui, folga de segunda e terça e trabalho os outros dias, até dá. Mas a gente tem que lembrar também da questão do DSR, que preferencialmente existem folgas obrigatórias no mês. Por exemplo, mulher, ela só trabalha 2 domingos no mês, sendo um trabalhado, um folga, um trabalhado, um folga. Essa é a legislação específica para trabalho da mulher. Então, quando for fazer a escala, vai ter que pensar, além da função, né, além de números de funcionário, além de cargo de vendedor, no sexo, se é feminino ou se é masculino. Porque se for feminino, tem legislação específica, em que muitos reclamatórios trabalhistas têm se perdido, porque a legislação é clara disso. Mulher não trabalha domingos seguidos, trabalha um, folga o outro. E homem, no geral, acaba sendo um domingo por mês. Aí tem algumas legislações específicas também, dependendo do tipo de empresa. Um outro exemplo aqui também, dá para trabalhar segunda e terça, folga quarta e quinta, ou folga na segunda e folga no domingo, só trabalha de terça a sábado. Então, fica muito maleável a questão das folgas. Os setores que vão ser mais afetados, a gente sabe que são os que abrem mais, né, que vão ser shoppings, que são os
os comerciantes dentro do sistema do shopping, farmácias, restaurantes, hotéis e postos de combustíveis e os comércios nos postos de combustível. São os que funcionam por mais tempo, então acabam sendo os mais afetados. Escala 12 por 36. De imediato, ela não vai ser afetada por essa alteração na PEC. Por quê? A carga horária dela, trabalha um, né, folga o outro, existem semanas onde o funcionário trabalha 36 horas e na outra semana ele trabalha 48, porque tem essa variação de um dia sim, um dia não. Quando a gente faz a média das semanas, de 4 semanas, a gente tem uma média aí trabalhada de 42 horas. Então, no primeiro sancionamento da lei, não tem nada que afete. Porém, quando cai para 40 horas semanais, possivelmente vai ter regulamentação específica, negociações e convenções coletivas que vão trazer regras específicas, porque a própria escala 12 por 36, ela é específica. Não são todos os setores que conseguem ter, e no geral precisa ter o aval do sindicato. Então, escalas diferentes, precisa ficar atento. Saúde também, o sindicato do Saúde de Campinas, por exemplo, eu sei que enfermeiros são 40 horas semanais. Então, já está com a escala reduzida. Mas pode ser que tenha alguma alteração específica, uma portaria, alguma orientação do tipo. Aí os dias podem ser acumulados, que a gente conversou. E existem, além da exceção da questão da escala 12 por 36, tem outra exceção, que não é tão, né, tantas pessoas, mas existe ainda, que é a questão de cargos com, a gente chama de hipossuficiência. Hipossuficiência é quando aquele cargo ganha 2 salários e meio a mais do teto do INSS. Então, seria um salário de aproximadamente R$ 21.188,87. Quem ganha esse valor para cima, a justiça considera como hipossuficiente. Então, o fim da escala 6 por 1 não vai afetar esse público. E também tem que ter, né, um ensino superior. Não vai afetar de imediato esse público. Vai depender do próprio sindicato e do empregador. Se o empregador quiser conceder essa redução para essas pessoas, ok, não tem problema. Mas se ele não quiser também, vai continuar a vida normal para elas, vão poder trabalhar 6 dias e folgar só um, porque essas pessoas não serão afetadas. Tratamento diferenciado também para a área de saúde, que, né, é 24 horas por dia, para o setor de segurança, que a maioria deles acaba sendo 12 por 36, e para transporte também. Então, sairão portarias, orientações específicas para esses setores. Então, de imediato, essa PEC ela não vai atingir direto esses setores aqui. Aí, na prática, para a gente ver o que vai afetar a gente. Hoje, o divisor para a gente fazer hora extra é 220 horas. Mas por que 220 horas? Porque a gente pega as 44 horas semanais e multiplica por 5. De onde que saiu esse 5? Esse 5 é basicamente 30 dias dividido por 6, que são 6 dias trabalhados na semana, que resulta os 5 dias. 5 semanas, né? 5 dias. As 5 semanas que a gente usa como média para poder calcular a carga mensal. Ah, mas o funcionário não trabalhou 220 horas mensal. Ok, é uma média que a gente usa para fazer o divisor da hora. Qual vai ser o impacto da mudança da PEC? O divisor vai passar a ser possivelmente 240 horas. Por quê? Vão ser 30 dividido por 5, a gente vai ter um multiplicador de semanas de 6 semanas. 6 vezes 40, 240. Então, quando a gente for fazer a divisão do salário do funcionário por 240 horas, vai ter um resultado diferente do que a gente tem hoje. E né, eu nem coloquei aqui, mas na época que tiver a transição para 42 horas, a gente vai fazer a mesma conta, só que vai ser 6 vezes 42 horas, que vai dar um resultado diferente do que a gente tem hoje. Coloquei aqui, ó, por exemplo, hoje são 44 horas, nosso divisor para calcular o salário hora é 220. Quando for 42 horas, o divisor vai ser 252. E quando for 40 horas, 240.
Aí haja, né, cabeça para lembrar dessa época de transição para a gente, né? Na prática, o que isso vai afetar a gente no primeiro momento? Quando a gente for calcular o salário hora, por exemplo, um salário aqui de R$ 4.000. Hoje a gente faz o quê? 4.000, divide por 220, dá R$ 18,18, multiplica ali por no mínimo 50% a mais da hora extra, dá em média aqui por hora extra trabalhada R$ 27,27. A pessoa faz umas 10 horas, dá R$ 272,72. Beleza. Na primeira mudança, no fator de 42 horas semanais, o nosso divisor vão ser 252 horas. Então, 4.000 dividido por 252 horas vai dar R$ 15,87. Já teve um efeito aqui. A hora extra de 50% vai ser R$ 23,80. As mesmas 10 horas, que antes era 272, passa a ser 238. E para 40 horas semanais, vai cair aqui em toda a nossa continha, que vai ser por 240 horas mensais, para R$ 250. Ah, nossa, então quer dizer que o funcionário vai ganhar menos por hora extra? Vocês acham que vai ganhar menos? Vai ser isso mesmo? Ou tem mais alguma coisa aqui para a gente ver? Quem então reage aqui? Quem acha que vai ganhar menos mesmo? Dá um joinha. Quem acha que vai ganhar mais, sei lá, ou alguma outra ideia, dá um negativo. Porque falta coisa aqui, né? Hora extra não é só hora extra. A gente tem justamente o nosso querido, maravilhoso DSR, né? Que todo mês tem uma variação. Que sempre que me perguntam qual vai ser o DSR? Eu falo, qual que é o mês? Qual que é o ano? Qual é a cidade? Então, o DSR ele depende do qual o mês, qual é a cidade, qual o estado, né? Porque tem feriados estaduais, depende de vários fatores. Então, é uma coisa isolada. No DSR, o que vai acontecer? Hoje, eu peguei aqui o mês de junho, deu 5 DSRs. Então, o DSR a gente calcula o valor da hora extra, adicional noturno, né? Dividido pelos dias úteis, multiplicado pelos DSRs, que são domingos e feriados. Aqui, no caso, resultou na legislação atual de 220 horas mensais, R$ 54,54. Quando houver alteração, 42 horas semanais, vão ser pelo menos, se hoje, né, se agora em junho já tivesse sancionado essa lei, já tivesse valendo, seriam 21 dias úteis e 9 dias de DSR. A conta já seria 238,09, que foi o valor que a gente achou lá de hora extra, dividido por 21 vezes 9. Já dá um valor de DSR de 102,04. Gente, tipo, dobrou o valor. Então, o que parece que a gente está perdendo na hora extra, lá no começo, na verdade está aumentando para o DSR, porque o DSR vai aumentar. Então, pensa também num mês, por exemplo, aqui em Campinas, em dezembro não, acho que novembro. Novembro tem que agora é nacional, né, Dia da Consciência Negra, e tem um outro feriado em novembro que eu não me lembro, mas assim, tem uma coisinha de feriado ali. Aí imagina ter aqui 11 DSRs. É muito mais alto, é um impacto muito maior. Então, a hora extra vai passar a ficar mais cara por causa do DSR. O que a gente acha que vai ficar barato na divisão, ela fica mais cara na prática. Deu para entender isso? Posso interromper? Pode falar. Mas você não acha que as horas extras diminuiriam um pouco pela carga horária ter diminuído? Então, será que vai diminuir na prática? O pessoal já quer ficar em casa, por que vai fazer hora extra? Pode ser que precise fazer hora extra. Por exemplo, vou falar assim, impacto em escritório de contabilidade, que é a minha vivência. Tem épocas de fechamento, não é nem discutível se a gente vai fazer hora extra, não. A gente vai fazer porque coisa pega. É obrigatório, não tem nem como não fazer. Já está dentro da nossa função ali essa questão, não tem muito o que fazer. Então, assim, o que eu fazia antes, que gerava, sei lá, 4 horas extras, com essa redução, pode ser que gere 5 ou 6. Porque pra gente também vai contabilizar isso, né? Sim, a gente também somos pessoas, né? Somos CLTs, coitado da gente. Amém. Pra gente mais do que nunca, né? Hoje a gente que gera, né? Poxa, eu tô gerando pro funcionário e pra mim não vai valer? Pô, sacanagem, né? Pode falar, Christian, também.
Então, uma pergunta. No slide anterior, você mencionou que a carga horária vai ser o divisor 200 e acima dos 220. Acredito que não é isso, porque se a 240 a senhora colocou. Senhora não, Uhum, desculpa, você. Desculpa. imagina, que paz. Porque se a redução semanal vai ser 40 horas semanais, o divisor vai ser 200. A hora do funcionário em si, a hora normal já vai ter já vai ser, o custo da hora já vai ser maior. O divisor não vai ser 240, vai ser 200. Então, o entendimento é que sim, vai ser. Por quê? Hoje, o nosso multiplicador de 44 vezes 5 é 5 Isso, semanas, justamente porque são 6 dias trabalhados na semana. Então, 30 isso, dias, que é a média da folha, né? Que a folha, quando a gente está gerando mensalmente, com mensalista, são isso, 30. Então, 30 correto. dividido pelos 6 dias trabalhados, resulta os 5, que são as 5 semanas trabalhistas que a gente usa. Então, se a Isso. quantidade de dias seguidos trabalhados vai mudar, também vai mudar o multiplicador das semanas, que vai passar a ser a 6. Então vai ser o multiplicador 240, né? O novo divisor, quer dizer, multiplicador É, não, né? O porque vão divisor. ser 40 horas semanais, vezes 6 semanas. As 5 semanas que a gente usou nossa vida toda, meus 12 anos aí de DP, né? Quando era estagiário, lá no começo, me falaram que era 5 e nem me falaram por quê, eu só sabia que era 5, vai passar a ser 6. Então vai ter um Entendi. reflexo nesse divisor. O que parece. Por quê? Entendi. E por que também o reflexo? Porque a hora extra, ela vai parecer diminuir, mas tem um DSR que vai aumentar. Não, eu tava nessa questão dessas 6 semanas aí. Então vai ser 6 semanas desse divisor. Essa que era a dúvida, então. Porque se a gente não fizer se não houver esse, é que assim, pode ser que a gente está falando isso agora, aí depois quando eles forem bater a caneta lá, eles deixarem claro que Entendi. não. Aí, ok, a gente vai seguir o que é a legislação. Mas se for seguir a regra mesmo, vai mudar para isso. Porque se a gente continuar usando as 5 semanas, a gente está ignorando os DSRs que vão mudar, que vão passar a ser 2 por semana. Entendeu? Entendi. Fez Entendi. sentido? Quer? Não, entendi. Não, entendi. Não. Tranquilo. Resolvido, esclarecido. Arrasou. Pode falar, TP Contábil. Eu não sei quem que é. Ai, eu preciso colocar meu nome da próxima vez. Eu sempre entro com essa conta e sempre tem esse nome. É, eu queria saber, sua humilde opinião, como que você acha que isso vai impactar dentro das academias? Então, hoje, a maioria das academias que eu vejo é contratando como horista, Sim, ou que é o que é é o horista. horista, né? No horista, a gente vai ter o pagamento hora, o que por horista também vale a questão Das da 40 carga, horas, né? né? A carga vale por horista também, né? Porque a horista aqui, né, é a torto de direito, tem a limitação, só que o DSR também vai mudar aí. Então, o Que vai fator aumentar. DSR vai fazer com que aumente esse valor. Então, o horista, assim, se for fazer um cálculo por cima, ele vai acabar, entre aspas, ganhando mais. Porque no caso do horista, não é. O DSR é separado, né? Sim. Então, vai ter um impacto nessa questão. E entraria mais em vigor também as duas folgas, né? Sim, vai ter que pensar nessa questão das folgas. As folgas, assim, é indiscutível. Vamos ter que ter 2 folgas na semana. E lembrando sempre a questão do domingo. Tem domingos que são preferenciais. É que tem academia que nem abre no domingo, né? Então já É. fica fixo ali. Vai ser mais a questão da outra folga, como que vai manipular isso. De repente, de segunda-feira o pessoal é mais empolgado na academia, vai bastante. Na quarta já baixa o movimento. Na sexta ninguém vai. De repente, colocar o pessoal mais de sexta, né? E quarta. É Seja questão melhor. de ver o movimento mesmo, estudar o negócio para entender como fazer essa escala agora. Porque eu acho que é mais a questão da gente passar isso para os clientes e os clientes analisarem lá como que é a demanda deles lá para poder passar uma certeza para a gente de como eles vão querer fazer, né? Porque a gente não está E no negócio, né? a gente O não nosso pode definir papel. uma coisa e falar, é isso, acabou. Tipo, a É gente tem que passar uma visão geral do que é, isso. eles analisarem a forma que é trabalhado lá para poder passar para a gente e a gente colocar em ação, né? Porque quando a gente está na empresa, nossa visão é diferente. Então, para a gente que é mais departamento pessoal mesmo, vai ser orientar e muito os RHs que estão interno para poder conversar essa questão da folga. E no primeiro momento vai ser muita consultoria dessas escalas, ver se elas estão certas. Certo? Pode falar de novo, Christian? Mesmo. Falar alguma coisa que você tá verdinho?
Não, não ia não, desculpa. Ah, Tá sem aqui, problema. vou considerar. Então, assim, o grande impacto financeiro, além da questão da redução das horas em si, visível mesmo em folha, vai ser a questão da hora extra. Um dos. Mas, assim, até pensando um pouco além, atualmente, para a pessoa poder sair de férias, de poder conceder o início das férias, a gente tem que fazer o quê? Olhar o bendito DSR. Se vão ser 2 folgas na semana, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta-feira, os seus DSRs vão ser sábados e domingos. Então, eu vou poder conceder férias quando para essa pessoa? Só na quarta-feira. Porque não pode conceder férias 2 dias antes de domingos e feriados, né? DSRs, considerando folga, tudo. Então, não vai poder começar de quinta nem de sexta-feira. Então, o DSR não muda só a questão aqui dos valores, mas de gestão até mesmo da concessão de férias, para não sair errado. Aí Eu acho que isso tira o fato também para você receber, né, férias, para você ter férias, você tem que ter pelo menos 15 dias trabalhados. Vai demorar mais para eles receberem esse 1/2, né? Porque eles vão estar não, trabalhando menos. mas os 15 dias são corridos trabalhados, porque Então, o os DSR DSR, eles também são. entram. É porque o DSR é um descanso. Então a gente recebe para descansar, digamos assim. Então Sim. também conta no AVO, não muda em nada em questão de contagem de avos. Vai mudar na questão de quando que eu posso iniciar as férias. Entendeu? Então, aqui, ó, uma visão mais geral, né, unificada. Na prática, as 10 horas de hora extra que eu tinha feito antes, na escala de 44 horas semanais, dá uns R$ 327,26. E quando mudar para 40 horas semanais com escala 5 por 2, vai ter um aumento aí de pelo menos R$ 29,88. Isso que ali eu considerei a região de Campinas, por exemplo, mas se você pegar uma cidade que tenha feriados em junho, feriados municipais, vai aumentar mais ainda essa questão do DSR. Então, vai ter uma variação aqui sim, tá? Aí, nossa, vai gerar mais horas extras? Pode ser que gere, pelo menos nos primeiros momentos, né? Até começar a ter essa adaptação de fazer escalas, né? Ou até setores que já faziam hora extra, vão ter mais horas extras ainda. Mas assim, nem só dia a mais vive o departamento pessoal, né? Faltas. Hoje, a gente tem que olhar para o DSR das faltas. Então, faltou um dia, vai descontar pelo menos mais um dia, que é o domingo, né? Que é a falta ali. Mudando para a escala 5 por 2, se o funcionário faltar um dia, a gente vai ter que descontar um dia mais 2 dias de DSR. Então, vão ser 3 dias de falta. Já é, pelo menos para mim, tá? Não sei para vocês. Possivelmente é só comigo isso. Não deve acontecer com vocês. É muito difícil eu explicar para o funcionário que ele faltou um dia, eu tô descontando 2 até 3 por causa de feriado. Nossa, o funcionário falta querer me bater, né? Por isso. Agora, então, que alguém vai ser agredido no departamento pessoal por descontar mais. Mas vai ter a mais de desconto, sim. Porque se é DSR para hora essa, também é para falta, né? O que é para Chico é para Francisco. Pode falar. Qual que é o seu nome? Eu fico falando DP contábil, mas tem um nome. É Larissa, Kelly. Larissa. Pode falar, Larissa. Em relação às faltas. Porque, assim, pelo que eu aprendi na Adros, né? O correto de ser descontado é, tipo, teve, independente das faltas na semana, você desconta um DSR. Que é um descanso remunerado caso do domingo, certo? Aonde eu trabalho com motorista. Então, tipo, você desconta falta, não é certo. Não tem como você descontar falta se você trabalhar com horas. Não trabalhou no dia, só não contabiliza o dia. Sim. E muitas das vezes me questionam, né, sobre esse desconto de DSR. Esse DSR é abatido diretamente das horas dele? Como que funciona esse DSR para horista em si? Ó, primeiro que assim, que você falou realmente, se a pessoa é horista, a gente não faz o pagamento das horas dela. Então, já sai elas por elas, você descontar ou não, no sentido de que, se você não paga as horas, também não tem um reflexo do DSR. E se você desconta a falta, vai ter o reflexo do DSR. Então, o ideal é não fazer o pagamento dessas horas, porque vai gerar uma confusão aí de quando abater esse DSR, de qual semana vai ser, de quantos DSRs vão ser. Sim. Acaba sendo complicado. Então, horista,
o ideal é simplesmente não pagar as horas. Porque se você não está pagando as horas, ele já vai ter esse reflexo em tudo, né? Na hora de fazer umas férias, a média salarial já vai ser Vai diferente. ser menor. O 13º vai ser diferente. Então, assim, ele já vai ser prejudicado, digamos assim, né? Por essa falta, da mesma forma que se fosse descontar. Sim. Porque Ou você adiciona, né? Tipo, uma provisão disso e desconta, né? Mas se você adicionar, você não está descontando, né? Ou você desconta, que eu não Porque, por considero exemplo, melhor. se um trabalhador, um humorista, pegou e trabalhou 180 horas, mas era para ele ter trabalhado 188. Eu vou lá e lanço na folha de pagamento dele lá 188 horas e desconto essas 8. Então, ideal é você colocar 180. É, Porque o também horista acho. é o que a pessoa efetivamente trabalhou. Concretizado, né? Porque senão, ó, você lança o total combinado e lança uma falta, já gera também a questão da gestão do funcionário. Ele também já vai ficar, não vai entender o que descontou, já vai achar que descontou a mais. Se você lança efetivamente trabalhado, já fica claro, porque ele sabe que dia tal ele não foi. Então, ele não está recebendo por aquele dia. Tá certo. Beleza? Uhum. Então, o DSR também vai ter uma alteração no nosso entendimento hoje, tá? Aí, por exemplo, aqui, uma falta. E isso eu considerei uma semana normal, sem feriado, sem nada. Faltou um dia, atualmente, a gente desconta 2, né? Então, dobra aí o desconto. Se, mudando a escala 5x2, para a escala 5x2, faltou um dia, a gente vai descontar 3 dias. Para o mesmo salário que a gente tinha usado antes, de 4.000, vai ser um desconto de R$ 400 para esse funcionário. Aí me fala, faltar já não compensa, né? Já tá errado essa questão. Mas assim, mais do que nunca, vai acabar onerando o funcionário aí. E a gente explicar, né? Então, assim, ó, já vamos combinar o seguinte. Quando for sancionado isso, a primeira coisa que quem é DP, por exemplo, vai fazer é pegar os RHs das empresas que vocês cuidam ou da empresa que vocês estão, pegar ali e falar assim, vamos tomar um café? Porque a gente precisa conversar de uma coisa que vocês vão precisar orientar o funcionário de imediato. Para isso ficar claro para eles desde o começo. Para quando eles faltarem, já ter essa ciência de que o cálculo mudou. Certo? Para vocês evitarem isso. Porque, assim, o trato com o funcionário é complicado. Porque a maioria deles, óbvio, que não vai entender de legislação, o que é desconto, o que é INSS, sei lá o que é esse INSS, imposto de renda. Né? Eles estão em outras áreas, eles estão fazendo outras coisas. Então, as pessoas não sabem. E a gente sabe que quando o funcionário começa a desconfiar de um desconto que a gente fez, vira uma bola de neve, né? A gente começa a ser visto como incapaz do que está fazendo, que a gente está roubando o funcionário, que a gente pega o dolorista dele e faz um pix para a gente, né? Eles pensam isso, que a gente pega ali e joga para a gente. Não é. Então, sendo sancionado, é muito importante, eu acredito assim, que de imediato, para a população, para os funcionários das empresas já ficarem cientes que, ó, faltou, sem justificativa, vai ficar mais caro, tá? Aí quando o seu João faltar, você fala, então, seu João, lembra aquele dia que a gente deu a palestra na empresa, mandou um WhatsApp, um comunicado, coisa que seja? Era isso, beleza? Então, um dos nossos desafios, né, que o departamento pessoal vai ter que, departamento pessoal, IDP, vai ter com a escala 5x2. Fazer novas escalas, isso vai ser, né, a gente vai ter 2 meses aí para começar a escala 42 horas, então vão ser 2 meses de muita labuta, para explicar para os nossos clientes, né, para os nossos chefes, empresários, essa mudança que é necessária. Os bancos de horas, a gente vai ter que ficar muito atento à questão do banco de horas, porque assim, que foi até que esqueci o nome, Larissa ou Laís, não esqueci, da moça do DP Contábil. Larissa, né? Mas você acha que vai fazer mais horas se as pessoas querem ficar mais em casa? Pode ser que tenha que acabar gerando mais horas do que gerava antes, dependendo da função da pessoa, ou a movimentação, o que seja. Então, pode ser que a gente fique com bancos de horas maiores. E o banco de hora, a gente tem 2 modelos, que seriam o acordo individual, que em 6 meses tem que ser compensado, ou o anual, que é com o sindicato, que também tem o tempo para compensação. Aí, imagine comigo, a pessoa está lá estourando de banco de horas. Já tem que ter 2 folgas na semana. Gente, quando que essa pessoa vai tirar esse banco de horas? Pode virar uma bola de neve e quando fechar esse banco, vai ter que pagar bastante hora extra para esse funcionário. Então, mais do que nunca, vai ter que gerir muito bem essa questão das horas. Em questão de folha de pagamento, a gente vai ter que ficar atento na parametrização
para que os sistemas, com certeza, né, eles vão rapidamente ali se atualizar. Mas a gente vai ter que, a gente sempre tem que conferir folha, óbvio, mas nesse primeiro momento é ficar mais atento ali no Excel, na calculadora, no lápis, né, da forma com que seja, que eles fazem a conta, e ver se está batendo ali centavo por centavo. Porque se alguma coisa não estiver batendo conforme a escala, a gente vai ter que verificar com o sistema para ver o que está acontecendo para pagar corretamente o funcionário. E eu sempre falo que, tem até aqui, eu tenho uma CLT comentada, que eu falo assim, que isso daqui é a Bíblia da área trabalhista, né? Ó, CLT, eu tenho uma CLT comentada aqui, maravilhosa. Ela é nossa Bíblia. Então, assim, as religiões carregam a Bíblia debaixo do braço, a gente carrega a CLT. Só que a gente tem outras subbíblias dentro do departamento pessoal, que são convenções coletivas, por exemplo. Então, a convenção coletiva, ela vai ganhar muito mais força. Então, é entender as convenções coletivas de cada cliente, de cada empresa, o que eles vão estar negociando, o que não vão estar, em que momento que pode ser importante e benéfico para o cliente fazer um acordo coletivo direto com o sindicato, pode ser que seja muito benéfico. E ficar muito atento às cláusulas da convenção coletiva, tá? Porque vai ganhar grande força isso, principalmente, né, em funções específicas. Então, tem que ficar atento. Que, por exemplo, se caso, eu não me lembro qual que é a convenção, mas eu tenho uma convenção que ficou acordado que banco de horas só pode ser feito com o sindicato. Mesmo o banco de hora que é de 6 meses, que é acordo individual entre o funcionário e a empresa, eles falam que é vedado, que é só com o sindicato. E isso tem força de lei. Então, para esse cliente, não adianta fazer acordo individual. Porque se cair num processo trabalhista, vai perder. E vai ter que pagar as horas para esse funcionário, vai cair por terra aquele documento. Então, a convenção é muito importante a gente ficar atenta a ela. A questão não é nem a gente ser, que eu brinco, né, de ser sindicalista. Não é isso. É que a gente vive, a nossa área é trabalhar com legislação e buscar ali o melhor para o cliente, claro, mas também o menor risco possível. Risco sempre tem, mas a gente quer o menor do menor do menor. Então, seguir a convenção e orientar é a melhor coisa. Ah, mas o meu cliente não quer seguir. Ok. E-mail. Olha, conforme a convenção coletiva, tal, ele responde que não quer, tá tudo certo. Quando der BO, a gente está respaldado nisso daí. E o desafio para as empresas, né, que pode ser necessário contratar mais pessoas, de repente? Pode ser que sim. Pode ser necessário, de repente, contratar os intermitentes, que eu particularmente não gosto muito de trabalhar com intermitente, que eu acho um rolo muito grande. Mas pode ser necessário? Pode. Ah, contratar os ditos, né, folguistas? Pode ser necessário. Tudo vai depender da escala. E vai ter que reorganizar toda uma equipe em campo, né, principalmente comércio. O comércio vai sofrer bastante com isso, que tem um tempo maior de trabalho. E mais do que nunca, gente, o CLT ele vai ter que focar mais na produtividade por hora. Porque, em teoria, a gente vai ter menos tempo para trabalhar. Eu já fico meio desesperado só de pensar nisso, né? Porque, às vezes, o meu horário de trabalho não dá para fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, vai ter que ser mais produtivo por hora para poder valer essa redução. Porque a hora extra em si, ok, a gente ganha hora extra, mas, gente, o ideal é não fazer hora extra, porque é justamente para poder descansar. E a gente vai ter que revisar os custos operacionais, porque já, né, já se fala de se aumenta uma folha de pagamento, no fim da escala ali, existe um produto, um serviço que é vendido, que é dali que sai o dinheiro da empresa. Então, isso vai chegar na questão dos produtos, e pode ser que tenha um aumento nesses produtos por causa dessa folha de pagamento um pouco mais alta. Então, vai ser muito necessário revisar esses custos operacionais. Vou ver as perguntinhas de vocês, até coloquei aqui o Instagram da Adros, para quem não segue, sigam. O meu, me siga também, tá? Que eu faço umas gracinhas às vezes lá, mas eu falo mais sério do que eu faço graça, tá? Que eu acho muito importante passar a informação. Deixa eu ver se tem as dúvidas de vocês aqui. O Gustavo estava fazendo arroz com feijão, né? Tamires, uma dúvida. Quem já trabalha 5x2 diminui também as horas da semana? Diminui, que eu tinha comentado, porque a gente está falando de limite semanal. Então, por mais que trabalhe 5x2, ou mesmo, né, se você trabalha 4x3, mas dentro desses 4 dias são 44 horas, também vai reduzir. E ao contrário, vai ter redução do salário? Não entendi a pergunta. A Jéssica perguntou, e ao contrário, vai ter redução de salário? Não,
não tem que ter redução de salário, né? Nessa questão da PEC. É para manter o salário e o melhor é não mexer em carga horária agora. Não tem por que mexer nisso agora, não. Ainda mais que se fizer uma alteração agora e reduzir salário, a gente vai entrar em outras questões trabalhistas, de redução salarial que não pode, e, enfim, dá mais chabu do que ajuda. Então, no momento é aguardar. Academia, que a gente falou com a Larissa, DP Contábil, trabalha 8h48, a Elisa falou. Não trabalho sábado e domingo. É vida, né? Mesmo assim, a gente cansado, só sábado e domingo, né? Minhas férias podem começar dia 15/6 e serem pagas dia 11/6? Não faço ideia, deixa eu ver o calendário. Começar dia 15/6? Pode. Dia 15/6 é segunda-feira, não tem feriado na semana. Pode começar. E o pagamento das férias são 2 dias antes do início. Nesse caso, na legislação, se for para pensar, a gente vai contar o sábado e a sexta. Tu poderia pagar até no dia 12. Mas pagando no dia 11, tá show de bola, tá até antes. Pode sim, não tem problema nenhum. Aí a Tamires, explicar falta de DCR é complicado mesmo. Nossa, sempre vai ser complicado. É igual que agora não vai ter tanto mais no imposto de renda no adiantamento, mas era igual explicar. Imposto de renda no adiantamento. O contador não entende, isso vai gerar bastante desconforto. Vai, mas eu acho assim, qual é o segredo, Tamires, aqui? É antecipação. O funcionário vai entender? Não, ele não vai entender bulhufos do que você falou. Mas quando acontecer, ele vai falar assim, nossa, a mocinha lá me falou alguma coisa sobre isso. Aí ele até vai te perguntar, mas você se antecipou a isso. Então, tudo que é de funcionário, é igual o nosso grande amigo crédito trabalhador. Quem pegou e se antecipou com os funcionários, já explicando, olha, o crédito trabalhador vai ser isso, a gente vai descontar assim, assim, e quem pegou, já entendendo como vai ser, teve bem menos problema do que quem só ignorou e acabou não explicando para o funcionário. Define a palavra PEC. Projeto de emenda constitucional. Esse Gustavo, olha, Gustavo, o material, gente, vai ser disponibilizado na comunidade, tá? Ao fim da aula eu faço, né, um PDFzinho aqui, mando para a Lu e o pessoal disponibiliza lá, tá? Aí o plano de ação para agora, gente, é ficar... O plano de ação para agora vai ser vocês seguirem a Adros e me seguirem, porque assim que atualizar, a gente vai estar atenta lá. Eu só não estou mais atenta, gente, eu não consigo estar no Congresso. Se eu pudesse estar lá dentro, brigando lá com eles, brigando não, né? Porque eu não ia me meter. Mas só assistindo, eu ia estar em tempo real aqui, gente, tá acontecendo tal coisa, mas não dá para estar lá, né? Eu tenho que trabalhar aqui fora. No começo da... Vamos para agora, é não chamar no WhatsApp. Nossa, eu precisava fazer amizade com alguém do Senado lá, só para mandar as fofoquinhas legislativas. Uma hora eu chego lá, né? Quem sabe? Já conheço alguns auditores do trabalho, tô faltando conhecer alguém do Senado. A Elisa falou, as férias poderia começar no dia 11/6? Olha, assim, o DSR é domingo e feriado. Se compensa o sábado, poderia começar na quinta-feira, sim. Eu não vejo problema nenhum, não. Vou ter que olhar a convenção coletiva. A convenção coletiva tem algumas coisas diferentes. Aí o Gustavo, é só para alinhar. Não, o Gustavo estava querendo pegar aqui na memória, se eu ia lembrar o que era PEC. Gustavo. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Abrir um áudio ou escrever alguma coisinha aqui? Que assim, é enxuto para a gente poder só, né, alinhar os chakras ali, entender exatamente o que tanto estão discutindo, né? Que rebuliço é esse que o pessoal faz. Tome cuidado com algumas, não assim, né? Não sou a dona da verdade, óbvio que não, mas eu, Kathleen, e também falo pela Adros isso, que a Lu também tem, né, essa mesma cultura que eu tenho, a gente tem eu sinto que eu tenho a obrigação de entregar o que é verdade. Eu não fico fazendo sensacionalismo. Então, quando eu vou ver uma matéria, vou ver alguma coisa, eu entrego ali o que está acontecendo. E existem algumas pessoas aí por redes sociais que entregam a coisa tão vazia que vira sensacionalismo. E a gente acaba se desesperando à toa. Então, quem puder também, olha lá a PEC, lê, é curtinha, acho que são umas 2 páginas, lê a PEC, vai vendo, né, site do Senado, vai seguindo redes sociais aí do pessoal que realmente traz informação séria, que quando for sancionado, a gente faz aí o nosso nome acontecer. Porque, assim, eu sempre falo que toda mudança é uma oportunidade. Essa escala 5x2 vai dar trabalho pra gente? Vai. Mas vai ser oportunidade do quê? A gente jogar no peito e falar assim, tá vendo?
Se não é o DP, olha, como é que o senhor vai fazer essa escala? Então, mostrem que vocês estão preparados para isso. 100% a gente nunca tá. Mas é importante a gente ter uma noção como começar a trilhar esse caminho e se mostrar importante ali, tá? E o que vocês puderem antecipar de entendimento, principalmente para os chefes, né, para os donos de empresa, para eles ficarem tranquilos. Olha, eu estou acompanhando, eu estou por dentro. Quando sair, vai estar na mão do senhor aí como a gente vai fazer as coisas, entendeu? Para eles ficarem tranquilos também, que os empresários estão bem alvoroçados, com razão, né, que é uma grande mudança, e isso acaba refletindo na gente, né? 8:01, a pessoa ligando, falando que quer mudar toda a escala dela, porque a escala 6:1. Calma, ainda está no Senado. Ainda vai ser aprovado por uma comissão do Senado, e depois vai para o Senado fazer a votação. Então, vamos esperar. Beleza? Alguma dúvida?